Cirurgia psíquica, Dr. Bezerra de Menezes, doenças inflamatórias do intestino. Um número enorme de coisas que pode desencadear uma dor de cabeça, uma noite ruim de sono, as mudanças do tempo, as substâncias químicas na comida, a congestão dos chamados seios da face, o trauma da cabeça, os excessos nos vícios. Então a bioquímica, ela tem o que? Ela tem dito que as dores na cabeça, principalmente a chamada enxaqueca, continuam a ser estudadas, mas sabemos hoje que aqueles que sofrem nela encontram a causa muitas vezes numa sensibilidade ao glúten não diagnosticada, ou uma hipersensibilidade a uma alimentação rica de carboidratos ou até mesmo de produtos trans que não são bem assimilados pelo organismo. Os pesquisadores do Centro Médico da Universidade Columbia de New York, eles fizeram um estudo durante praticamente um ano e documentaram que as dores de cabeça crônicas, 56% das pessoas tinham sensibilidade ao glúten e 30% eram portadoras das doenças celíacas, ou seja, tinha intolerância ao trigo principalmente. Sabemos que o trigo de hoje não é o mesmo trigo da época dos nossos antepassados. O trigo de hoje ele é processado, ele é refinado, ele é manipulado geneticamente. Então descobriram que 23% daquelas doenças inflamatórias estavam no intestino. E do intestino vinha para a dor de cabeça, gerando o quê? Dores crônicas. Não só na cabeça, no corpo todo. Quando os pesquisadores, o que eles fizeram? Eles voltaram para a prevalência de que a enxaqueca tem um percentual mais alto na doença celíaca, ali, no intestino. E um grupo de doenças inflamatórias do intestino, como o chamado grupo de controle, tem uma correlação principal com as dores generalizadas no corpo, pelas dificuldades dos processos digestivos. A doutora Alexandra Dimitrov, ela estudou o maior culpado de todos os processos inflamatórios. Nós vamos citar a doutora Dimitrova quando ela diz, abre aspas, é possível que pacientes com doenças intestinais inflamatórias tenham uma reação inflamatória generalizada. E isso pode ser similar à doença celíaca, em que o corpo inteiro, inclusive o cérebro, é afetado pela inflamação. A outra possibilidade é que haja anticorpos da doença celíaca que podem atacar as células cerebrais e as membranas que envolvem o sistema nervoso, o que de alguma maneira causa dores de cabeça. O que sabemos com certeza é que há uma prevalência maior das dores de cabeça de todos os tipos, inclusive a enxaqueca, em relação a um grupo de controle saudável. Assim falou a doutora Alexandra Dimitrov. Então a prevalência das enxaquecas na população, por exemplo agora pediátrica, está aumentando. Porque as crianças estão se alimentando praticamente de processados do glúten ou de excessos de lactose. Então depois disso o que acontece? O risco de 50% a 75% de sofrer enxaqueca quando adultos é maior ainda do que a causa hereditária. Então está o que? Na alimentação. A enxaqueca infantil representa o que? A terceira principal causa de obesidade e também abestimento ao nível de escolaridade. Então temos na doença celíaca o que pode ser recomendável no processo diagnóstico de doenças da dor crônica na cabeça. Então seria o que? Substituir o glúten? Bom, é uma boa oportunidade. Substituir o glúten pelo arroz, pela mandioca
ou por outros derivados que não tenham essa proteína, né, que não é bem digerida no intestino. Mas uma abordagem padrão também deve ser feita no psicológico. A pessoa não se culpar pelas suas dificuldades, não transferir a sua dor emocional para a compulsão alimentar e desejar o bem ao próximo com a caridade. Então a gente sempre bate na tecla que medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, por exemplo, a aspirina, a triptanas, ergotaminas, os antagonistas de dopamina, eles previnem sim a dor de cabeça. Ajudam até, mas não são o único recurso. Nós não podemos ficar dependentes de analgésicos. Nós precisamos dar um combate internamente, ou seja, cuidar do excesso de peso, fazer uma leve caminhada, pode ser em volta da casa, fazer orações diárias, reflexões da vida, vibrações positivas de amor. Tudo isso vai dar uma sinergia positiva em você. E na psicoterapia da alma isso vai trazer serenidade, amor, equilíbrio e paz. Dr. Bezerra de Menezes derrama sobre nós nesse momento a cura espiritual para as doenças celíacas e todo o processo inflamatório do nosso corpo físico e espiritual. Elimine de nós as toxinas mentais e toxinas orgânicas. Cura, nesse momento, leve as mãos à região do intestino. Cura, Dr. Bezerra, pedimos o nosso intestino contra toda e qualquer bactéria má, processos fúngicos e processos de má digestibilidade ou má assimilação das moléculas de carboidrato. Transforme em nós a saúde e o equilíbrio com as densidades mais belas do amor, vertendo-nos a saúde em gotículas de luz através da homeopatia e da medicina da alma. Graças te damos, Senhor, Homero Robert Filho, a equipe espiritual Dr. Bezerra de Menezes, Centro Espírita Virtual Joana de Ângeles. Deixe o seu nome para participar de alguma forma desse tratamento espiritual à distância. Um ósculo de luz. Gratidão, gratidão.